Sejam bem-vindos ao Mata Online. Este é o terceiro vídeo da série de recuperação e consolidação de conteúdos. Terceiro não, quarto vídeo. Quarto vídeo já. Portanto, neste vídeo vamos falar sobre a fatorização de polinómios, bem no seguimento daquilo que nós estivemos a falar antes. Portanto, se vocês consultarem os vídeos anteriores, nós estivemos a falar sobre monómios e polinómios, sendo que antes ainda falamos também sobre, fizemos revisão das operações com potências, onde já fizemos aqui um bocadinho o ponto para o trabalho com os polinómios, mais com os monómios, na verdade, nessa altura, mas depois passamos também aos casos notáveis da multiplicação e vamos utilizá-los aqui na parte da fatorização. Nós vamos ver alguns tipos de fatorização e a primeira é, vamos aprender a fatorizar colocando os fatores em comum em evidência. Então vamos olhar para este polinómio e o nosso objetivo é fatorizar, portanto, como eu disse, é colocar os fatores em comum em evidência. Portanto, se eu olhar para esta soma, em que tem aqui dois monómios, eu percebo que o que eles têm em comum seria o x. Portanto, isso é o que vocês vão colocar em evidência. Portanto, nós vamos colocar o x, portanto, e para isso vocês podem, para ser mais fácil, menos no início, podem desdobrar o x ao quadrado em x vezes x. E assim vocês percebem que ao colocarmos um do x em evidência, vai ficar no primeiro termo ainda sobra um do x e no segundo termo sobra o 2. Portanto, então vamos lá ver qual é o objetivo. O objetivo é, ao colocarmos o fator em comum em evidência, que é equivalente a ficar fora dos parênteses, dentro vai ficar o que sobra. Portanto, nós removemos um x a cada termo e dentro dos parênteses fica o que sobra. E isto é o máximo que eu consigo fatorizar, uma vez que entre o x e o 2 que fica dentro de parênteses não tem mais nenhum fator em comum. Outro exemplo, vamos fazer da mesma forma, portanto, nós temos aqui que ambos os termos têm o x em evidência. Vamos começar por perceber que 3x ao quadrado é equivalente a ter 3 vezes x e, portanto, vamos colocar em evidência um dos x, portanto, cada termo vai perder um x e vamos ficar com 3x mais 1. Entre o 3x e o 1 não existe mais nenhum fator em evidência, portanto, isto é o máximo que nós conseguimos fatorizar. Ora bem, e agora vamos praticar. Portanto, vou-vos deixar um minuto para vocês pensarem neste exercício e quando finalizar o tempo, aquela bolinha ali vai desaparecer. Portanto, um minutinho para pensarem. Ora bem, e passou um minuto, portanto temos aqui a nossa resposta. Portanto, aqui vamos colocar o x em evidência e sobra 12x mais 5. Mais outro para praticar, também um minuto. Atenção que, passado um minuto, a resposta aparece automaticamente, portanto, apressem-se.
em comum. Ok. E aqui está a nossa resposta. Portanto, uma das maneiras de fatorizar é colocar o y, que é o fator em comum, um dos fatores em comum nestes dois monómios. Reparem que eu digo um dos fatores em comum. Porque se quisessem, podiam também perceber o seguinte. O 15, ou seja, será que nós vamos conseguir fazer melhor? Porque, reparem, não é ao caso que temos o 15 e temos o 5. Portanto, reparem que temos ali alguma coisa, nós percebemos que ambos pertencem a uma mesma tabuada. Então, vamos tentar fazer um bocadinho melhor. Então, o que é que nós podemos perceber? Que ali o 15 pode ser escrito de que forma? À custa do 5, pode ser escrito na forma 5 vezes 3. O que significa que nesta fatorização nós encontramos mais um fator em evidência. Conseguimos mais um fator em comum que pode ser colocado em evidência. E, portanto, ao tirarmos o 5 a cada um dos termos, sobra 3 no 15y e sobra 1 quando temos ali o 5. Ok, mais um para vocês praticarem. Vejam bem se o que é que podem fazer para colocar em evidência. Ora bem, neste caso, o único fator que estes dois termos têm em comum é o x, portanto, então fica só 8 mais x. Portanto, entre o 8 e o x não tem mais nenhum fator em evidência, que devo colocar em evidência, portanto, isto é o máximo que vocês conseguem fatorizar. Ok, mais um. Aqui prestem muita atenção, este é um bocadinho diferente, portanto, vejam bem como é que podem fatorizar. Um minuto também. E então, neste caso, reparem que nós temos o x ao cubo e temos o x ao quadrado. Portanto, significa que nós aqui, em vez de colocarmos só x em evidência, podemos colocar x ao quadrado em evidência. Porque no x ao cubo, vocês têm x vezes x vezes x. Portanto, é possível retirar 2x, duas vezes o x, a cada termo. Outro para praticarem. Mais um minuto também, vejam bem o que é que conseguem colocar em evidência. Olhem bem para os coeficientes, 4, 20, vejam se podem colocar ali também mais alguma coisa em comum.
monitor. Então, uma das maneiras de fatorizar era colocar o y ao quadrado em evidência, à semelhança do que fizemos no exemplo anterior, mas entre o 4 e o 20 nós também temos ali alguma coisa em comum. Portanto, o que é que acontece? O 20 resulta de fazer, por exemplo, 4 vezes 5. Portanto, como o outro termo tinha o 4, então vocês podem também colocar o 4 em evidência, o que significa que vai ter que ficar 1, porque era 4 vezes 1 ficava o 4, e do outro fica 5, para 4 vezes 5 ser o 20. Mais um exemplo para praticar e tenham atenção a tudo aquilo que nós estamos a ver agora. Também olhem para os termos com x, olhem para o x de cada um dos termos, de cada um dos monómios e vejam também o coeficiente para ver se é possível colocar algo mais em evidência e fatorizar. Então, neste caso, uma das maneiras de fatorizar é colocando o x em evidência, ou seja, retirando um x a cada termo, mas como o 18 é múltiplo de 3, então podemos também colocar o 3 em evidência e fica x mais 6. Ok. Aqui temos um bocadinho maior, mas vou-vos deixar 2 minutos para pensarem neste também, ou seja, vão ter que olhar muito bem para os fatores que podem colocar em evidência, ou seja, que podem colocar em comum, que têm em comum os 3 monómios, mas vejam também os coeficientes. Eu vou-vos dar 2 minutos para pensarem neste. Ora bem, então, aqui nós podemos começar a colocar o y em evidência, portanto, retirar um y a cada termo, e depois já não podemos retirar mais de um y, porque senão o 8 não tem já mais y para colocar em evidência, e depois, o que é que nós verificamos? Que o 12, o 4 e o 8, os três são múltiplos de 4. Então, significa que ao colocarmos o 4 também cá fora, colocamos lá dentro o respectivo valor para dar o número que nós tínhamos antes. Portanto, como nós tínhamos 12, então fica o 4 cá fora e o 3 lá dentro. Depois tínhamos 4, então fica o 4 cá fora e 1 lá dentro, ou então só y. E depois tínhamos 8, então fica o 4 cá fora e o 2 lá dentro.
Ok, mais um. 2 minutos também, para pensarem neste. Já passaram 2 minutos. Portanto, uma das maneiras, vocês podem começar por colocar o x em evidência e lá dentro fica 8x ao quadrado mais 3x mais 1 e reparem que entre os três monómios que ficam dentro de parênteses não há mais nada em comum. Portanto, isto era o máximo que vocês conseguiam simplificar. Ora bem, vamos complexificar aqui um bocadinho e ao nível de colocar fatores em comum em evidência pode acontecer este caso em que reparem que o fator em comum já se encontra com parênteses, ou seja, é o x mais 3, mas que não tem problema nenhum. Portanto, vocês quando colocam em evidência, vocês vão pegar no x mais 3, portanto este fator que está em comum em ambos os termos, e reparem que vai sobrar também dentro, ou seja, vai ficar o x mais 3 em comum, em evidência, e depois ainda sobra 7 mais x, também tem que ficar dentro de parênteses para que, se eu voltasse atrás e efetuasse a propriedade distributiva, obtivesse o mesmo resultado. E isto era o máximo, é o máximo que nós conseguimos fatorizar neste caso. Outro exemplo aqui, portanto, reparem que o fator em comum, neste caso, é o x mais 1. Este fator vai ficar em comum, é o que está em comum, portanto é o que vai ficar em evidência e depois a preto fica o que sobra de cada termo, portanto é o x e o menos 9. E portanto agora vamos praticar um minutinho que estes são rápidos. Ora, muito bem, já passou um minuto. Este aqui era um bocadinho mais difícil, mas era para vos testar, porque o que acontece é, de facto, o fator em comum é o evidente ali, o y menos 11, mas o que acontece é que, no primeiro termo, nós ao retirarmos o y menos 11 para o colocar em comum, esse fator em comum em evidência, sobra y. Mas o que é que sobra no segundo?
habitualmente vocês colocam zero ou não colocam nada. O que está errado, porque reparem, se vocês fossem voltar atrás e tentassem fazer a propriedade distributiva, iríamos ficar apenas com um termo. Portanto, o que acontece é que quando o fator em comum fica todo em evidência, o que sobra no lugar desse termo é o 1. Ok, mais um minuto, mais um exemplo. Espero que estejam a utilizar o guião de apoio ao para colocarem tudo direitinho e assim, se precisarem de mostrar ao professor, está lá tudo, também aproveitem o guião. Ora, muito bem, então aqui ao colocarmos o y mais 1, que é o fator em comum em ambos os termos em evidência, sobra 8 mais y. Mais um exemplo. Um minuto para resolver. Vejam com atenção e tenham em consideração que aquele menor que eu falei ao mesmo um bocadinho, no exemplo anterior ao que acabaram de fazer. Então, aqui ao colocarmos o x mais 7 em evidência, que é o fator em comum, sobra x do primeiro termo e, reparem, sobra menos 1 do segundo termo, devido àquilo que falamos há bocadinho. Mais um minuto, mais um exemplo. Ok, neste caso, ao colocarmos o 2x menos 5 em evidência, vai sobrar x mais 9. Ok, mais um exemplo, mais um minuto.
ao colocarmos o fator em comum, neste caso, que é o y mais 9, vai sobrar 4y mais 6. Vamos a mais um exemplo, mas neste caso vou falar eu, em que é muito semelhante ao que nós estivemos a fazer nestes últimos exercícios. No entanto, o fator em comum, que é o x mais 4, num dos termos está ao quadrado. E o que é que isso significa? Que quando eu coloco x mais 4 em evidência, eu comecei só a colocar-se uma vez. Portanto, então, no primeiro termo, que tem x mais 4 ao quadrado, ainda sobra x mais 4. E, portanto, vocês vão poder depois juntar, ou seja, deixam na mesma x mais 4 fora, e dentro depois podem fazer o 4 mais o 3 e fica x mais 7. Então, vou-vos dar mais um exemplo deste género. Portanto, aqui voltamos a ter o fator em comum é x menos 11. E nós vamos colocar o x menos 11 em evidência. No termo que tinha o x menos 11 ao quadrado, vocês vão separar, ou seja, vão pensar que retiram uma vez o x menos 11, mas ainda sobra 1. E depois podem ainda juntar, ao desembarçarmos de parênteses, dentro dos parênteses retos, ao desembarçarem dos parênteses curvos, podem juntar o menos 11 com o menos 5, que dá menos 16. E tem 2 minutos. Ora, muito bem, então, aqui o que tínhamos em comum era o fator x mais 1, à semelhança do que aconteceu nos dois exemplos anteriores, como vocês tinham x mais 1 ao quadrado, então significa que aqui retiram um dos fatores, ou seja, fica só x mais 1, e no segundo termo sobra o x. Portanto, aqui o que vocês vão conseguir juntar é o 2x, e fica o x com x, ou seja, então sobra 2x mais 1.
Estamos então, vamos lá ver. Então aqui o que nós tínhamos em comum era o y menos 8. Reparem que o quadrado neste caso está no segundo termo, mas não faz diferença. E então, dentro dos parênteses retos, vai sobrar 3 do primeiro termo e y menos 8 do segundo termo. O que é que nós podemos juntar dentro dos parênteses retos? O 3 com o menos 8. Então, fazendo 3 menos 8 fica menos 5. E então, a fatorização fica y menos 8, y menos 5. Ora, muito bem. O outro tipo de fatorização é quando não tem fatores em comum, para ser possível colocar em evidência. No entanto, é possível fazer a fatorização recorrendo aos casos notáveis. Nós vamos ver só alguns exemplos, uma versão mais fácil, porque ao longo do nono ano vocês vão trabalhar também esta fatorização de uma forma um bocadinho mais complicada, quando não é automática a passagem para o caso notável, como vai acontecer. Então vamos começar pelo caso notável que vocês geralmente mais gostam, que é a diferença de quadrados. Então como é que nós vamos aplicar aqui? Portanto, se nós olharmos para o 100x ao quadrado e o 144, eles não têm x em comum, não têm letra em comum em evidência. Mas ambos resultam de um quadrado dá para escrever com uma diferença de quadrados. Porque vocês podem pensar que, se vocês fizerem a raiz quadrada do 100 e a raiz quadrada do 144, vamos poder escrever o primeiro como 10x ao quadrado. Portanto, a raiz quadrada de 100 dá 10, e então, mantendo o x dentro do quadrado, fica 10x ao quadrado. E o raiz quadrada de 144 dá 12, e então é como se fosse 12 ao quadrado. E desta forma vamos aplicar o caso notável em cima. Ou seja, vai ficar da forma 10x menos 12, 10x mais 12. E vamos escrever a fatorização desta forma. Mas vamos ver outro exemplo. Mesma coisa, vamos aplicar este caso notável. Portanto, ambos os termos não têm x, o que significa que vamos então tentar escrever sob a forma de diferença de dois quadrados. Então, eu quero que vocês pensem na raiz quadrada do 0,25, na raiz quadrada do 256 e depois convertam para a forma de quadrado. Então, vai ficar 0,5x ao quadrado menos 16 ao quadrado e, aplicando o caso notável, fica 0,5x menos 16 vezes 0,5x mais 16. Mais um exemplo. Portanto, voltam a não ter x em comum. Vamos então escrever sendo a diferença de dois quadrados. Raiz quadrada de 4, vamos pensar na raiz quadrada dos números que estão envolvidos. Raiz quadrada de 4 e raiz quadrada de 49. O 4 pode então ser escrito como 2 ao quadrado, que é o resultado da raiz. E o 49, raiz quadrada de 49, como dá 7 e tinha ali o x, então fica 7x ao quadrado. Aplicando o caso notável, fica da forma 2 menos 7x, 2 mais 7. Ok? E agora vamos então a um exemplo para vocês verificarem. Reparem que os termos não têm y em comum em evidência, portanto, então significa que vão poder fatorizar usando esta forma que acabamos de ver. Ora, muito bem, então, utilizando a técnica, o que é que vamos fazer? Vimos que raiz quadrada de 36 fica 6, raiz quadrada de 81 dá 9. Então, significa que o primeiro termo fica 6y ao quadrado e o segundo termo fica 9 ao quadrado. E agora vamos então escrever na forma 6y menos 9, 6y mais 9, aplicando o caso notável. Outro exemplo, 1 minuto para resolverem.
coisa, portanto aqui fazemos raiz quadrada de 196, fazemos a raiz quadrada de 9, e assim conseguimos escrever o 196 como 14 ao quadrado e o 9x ao quadrado como 3x tudo ao quadrado. E depois aplicamos o caso notável, então fica 14 menos 3x, 14 mais 3x. Vou dar aqui outro exemplo, porque quando falamos da diferença de quadrados, nós pressupomos que o menos tem que estar no meio. E reparem que, neste caso, os dois termos não têm nada em comum e só temos dois termos. O que significa que tinha que ser possível utilizar este caso notável, portanto, dentro do conhecimento que vocês têm para já. Então, o que vamos fazer? Como está trocado, então, a primeira coisa que vocês fazem é trocar a ordem dos termos, ou seja, cada um mantém o sinal que já tinha atrás, mas assim, o menos 49 passa a ser o segundo termo e, portanto, o sinal negativo passa a estar no meio. Portanto, há aqui uma troca dos termos e o que tem sinal negativo tem de estar no meio. A partir daqui vamos fazer da mesma forma, portanto vamos já dar para fazer a raiz quadrada de 10, a raiz quadrada de 49 e agora cada um deles vai ficar, portanto aqui fica o 100x ao quadrado escrito como 10x ao quadrado, o 49 como 7 ao quadrado e portanto ao fazermos a fatorização já dá da forma 10x menos 7, 10x mais 7. Mas também vocês aprenderam o outro caso notável, que é o quadrado de um binómio, o que significa que também vamos utilizá-lo para fazer a fatorização. Reparem que eu escrevi o caso notável ao contrário, porque já tinham feito no outro, porque o nosso objetivo é, nós já temos o caso notável escrito, ou seja, o resultado, nós estamos a tentar colocá-lo outra vez na forma de parênteses. Então aqui vocês vão ter que ver o seguinte, x ao quadrado, aqui representa o nosso a ao quadrado. Então o que é que eu quero que vocês pensem? Qual é o número que elevado ao quadrado dá x ao quadrado? E depois ali no 4, no último, eu quero que vocês pensem qual é o número que elevado ao quadrado dá 4. E só depois vamos colocar, ou seja, vamos pegar, portanto, quando a vossa resposta a cada uma destas perguntas é o vosso A e o vosso B, respectivamente. Portanto, é o X e o 2. Mas nós vamos precisar de um sinal para colocar no meio. E esse sinal será dado pelo sinal do termo que já se encontrava no meio. E desta forma vocês vão conseguir desconstruir o caso notável e colocá-lo de uma forma fatorizada. Claro que depois no final não esquecer de colocar o quadrado fora dos parênteses para ficar o quadrado do binómio. Vamos ver aqui outro exemplo, aplicando o mesmo caso notável. Portanto, aqui temos x ao quadrado menos 6x mais 9. Portanto, a primeira coisa que vocês têm que pensar é qual é o número que elevado ao quadrado dá o x e depois também vão ter que pensar qual é o número que elevado ao quadrado dá 9. E depois, com isso, vamos construir os parênteses e colocar as vossas respostas a estas duas perguntas e depois o sinal do meio vai-vos dar o sinal do meio também aqui entre estes dois monómios e não esquecer do quadrado. E então fica x menos 3 ao quadrado. Mais um exemplo, portanto, aqui vocês vão ter que pensar qual é o número que é elevado, qual é o número, eu aqui depois entre parênteses porque não é bem o número, portanto, qual é o monómio neste caso, mas é para usarmos sempre a mesma linguagem, que elevado ao quadrado dá 4x ao quadrado, e vão ter que pensar qual é o número que elevado ao quadrado dá 1. As vossas respostas vão ser colocadas aqui e dá 2x e 1 e o sinal do meio vai ser colocado entre estes dois termos. E mais uma vez, não esquecer do quadrado, portanto fatorizado fica 2x menos 1 ao quadrado. Agora é com vocês, um minutinho, para fazerem a fatorização desta expressão.
Então, neste caso, tinham pensado da mesma forma, portanto, qual é o número que elevado ao quadrado a x ao quadrado, seria o x, qual o número que elevado ao quadrado a 16, seria o 4, e depois o sinal do 8x, que é o positivo, fica no meio. Outro exemplo. Então aqui, mesma coisa, qual é o número que elevado ao quadrado dá x ao quadrado? Ficava o x. Qual o número que elevado ao quadrado dava 64? Ficava o 8. E como temos um sinal negativo no termo do meio, no menos 16x, então colocamos menos a separar o x e o 8. Mais um exemplo, mais um minuto. Neste caso, seria a mesma forma, portanto, qual é o número que elevado ao quadrado dá 9x ao quadrado, seria o 3x. Qual é o número que elevado ao quadrado dá 16, seria o 4. E aproveitamos o sinal do 24x e colocamos a separar o 3x e o 4. Chegamos então ao fim deste vídeo e também chegamos ao fim do trabalho com as operações com polinómios. E nós na secção seguinte, portanto, na semana a seguir em que são trabalhados os conteúdos, vamos recordar as equações de primeiro grau e de segundo grau incompletas, onde o trabalho com os monómios e os polinómios acaba por ser imprescindível na forma como vocês vão abordar esta matéria. Portanto, até lá!